Vamos fazer comigo uma coisa, gente. Gente, não vou fazer transição, já tá de noite, então eu vou passar uma maquiagem, só uma skincare pra mim dormir. Também, a gente. Eu vou caçar ovo de Páscoa. Aí, gente, amor. Aí, vou ter um negócio lá. A gente vai falar, né? Eu vou caçar ovo com os amigos. A família da gente. E, claro, eu lembro que a gente não vai entrar. A gente vai falar, ele disse que tarde, né? Não falam direito, né? Mas um pouco mais, fazer um cala, assim. Aí, eu tô no telefone, vai, vou caçar gravando. O que a gente falar. A gente vai com um sabão líquido que eu uso. Você tem sabão. Ah, tem pacote, tem pacote de sabão. Mas é sabão aqui é perfeito pro rosto. É eu tirei do pote, tá muito simples, a gente tá fazendo bem feio. Aí a gente lança aqui, tá? Aí eu uso aqui, ó. Aí eu espalho. Vai tomar macio, vai ficar macio, vai ficar bem, ó. Bem transparente, ó. Então fica bem macio, sabe? Agora depois gente, eu tô me formando. Da escola não, gente, tá? No paninho, gente, no paninho, copo de vestido. Ok, gente, vai comprar mim. No paninho do vestido, gente, olha que lindo. Isso aqui de terra. Isso aqui pra gente no rosto, espera aí, quando ele vai no rosto. Eu voltei, né? Com a minha casa, a gente não precisa mais do rosto, só pra gente mas eu coloquei isso, olha aqui. Eu pego bem, olha. Se eu conseguir fazer muito hidratante, tá no rosto. Hoje muita gente vai esquecer nenhuma coisa bem, gente, tem um momento. Mas se você vai dormir, você ora, a gente ora, pra melhorar quando eu vou dormir, sabe? Cada vez mais, cada vez mais, aí eu oro, né, pra poder dormir. A gente depois de dormir, depois de eu vou dormir, eu assisto um pouco do telefone, tem que dar 5 horas, quando dá 3 horas, 3 minutinhos, vai dar 3 minutinhos, já acaba o telefone, vai dormir. 2 minutos, 3 minutos. 6 horas da tarde, eu tenho que fechar minha caminhada da Páscoa, na casa dela, eu tenho que deixar uma banho de escolher, botar mais no cabelo dele e levar. São boas antes de eu dormir, isso aqui é muito bom, tem que dar trabalho, estudante, eu falo, não sou pai, às vezes eu gosto, só isso. A gente entra na boca. Às vezes tá passando coisa errada também, eu sei. Fico muito pálido, eu sei, não é horrível, mas não passando coisa, né? Escolhi de comer, é de comer. Oh, meu Deus. Deixa eu ver. Gente, pergunta pra mim. Aí depois disso eu vou lá. Ai, gente, a gente tem esse bolo aqui, ó. Um mexe, morango, bem escuro. Sabe que isso aqui, ó. Que tá bem escuro, galera. Isso aqui é mais que esse, eu não sei se ele... Então depois disso eu vou lá tirar o bolo, sabe? Tira o bolo, galera, tá? Isso aqui, e depois disso acaba o quê? Sabe, eu passar isso na boca, fica mais secado, gente. Não vai mais secado, por quê? Depois disso eu passo um papel de mofo. Eu vou aqui, não, calma, de todos. E eu também papel de mofo. Eu vou pensar, ai, meu Deus, verdade, eu tô tudo sabendo. Aí, gente, forte. Tchau, tchau.